Olá, boa tarde a todos os membros do colegiado. Aqui iremos apresentar e discutir uma proposta sobre o redesenho da disciplina de Circuitos Elétricos 1, com o objetivo de destravar um gargalo no curso de Engenharia Elétrica, mantendo o mesmo rigor científico, porém modificando a forma como o curso é ministrado e avaliado. A disciplina de Circuitos Elétricos 1 tem um alto nível de reprovação, que chega a 70%. Existem alguns problemas que acarretam nisso, como por exemplo as aulas são expositivas demais, repassaram muito conteúdo teórico, e os alunos veem aquilo como algo muito abstrato, eles não conseguem enxergar como utilizar aquilo na vida real e na vida profissional. O uso de laboratórios é pouco explorado ou nem explorado, e ele não consegue entender como que ele vai utilizar aquele conteúdo em momentos futuros. Muitas vezes a disciplina cobra muito somente em provas, mas não existem outros mecanismos de avaliação. Com relação ao público e as competências a serem desenvolvidas, o público são alunos das disciplinas de circuitos elétricos, né, com pouca experiência em experimentos e com necessidade de perceber a relação entre o conteúdo e a profissão, né, de engenheiro eletricista. As competências a serem desenvolvidas é analisar e modelar circuitos elétricos lineares, utilizar instrumentos de medição e simuladores, interpretar dados experimentais, resolver problemas e comunicar resultados técnicos e aprender de forma autônoma. Logo após isso, nós temos os objetivos da proposta, né? Esses objetivos têm inicialmente o objetivo geral de capacitar o estudante a analisar e projetar circuitos elétricos lineares em corrente contínua e em regime permanente senoidal, integrando fundamentos teóricos, simulação computacional e experimentação prática para a resolução de problemas de engenharia, certo? Elencamos alguns desses objetivos, né, que é a análise e projeto, aplicar leis de Kirchhoff e técnica de análise nodal, Malhas, Thevenin e Norton, simulação, utilizar o LT-SPICE e o Multisim como ferramentas para validar os resultados teóricos, né, obtidos em sala de aula, a experimentação, né, para realizar medição com fontes, multímetros e osciloscópios, e interpretar, né, comparar os resultados calculados, simulados e os experimentos com rigor técnico. Então, estamos propondo uma nova organização dos conteúdos em 5 unidades temáticas, e ao final de cada unidade, nós temos uma prática em laboratório obrigatória para ser realizada com os alunos. Então, a unidade 1 trata dos princípios iniciais, conceitos e componentes, e ao final dessa unidade, os alunos já devem estar em contato com o laboratório e entendendo os instrumentos de medição, como montar circuitos simples. A unidade 2 já vai abordar circuitos um pouco mais complexos, e esses circuitos serão testados também em laboratório. A unidade 3 vai lidar com outros componentes que até então só estavam sendo vistos componentes resistivos, então vai lidar capacitores, indutores, circuitos de primeira e segunda ordem, e os alunos vão analisar em laboratório a resposta dinâmica desses circuitos. A unidade 5 vai lidar com a potência e o regime permanente senoidal e todos os cálculos que envolvem essas grandezas. E a unidade 5 vai finalizar com transformadores e ressonância, e também vai ter uma unidade prática associada a esse componente. 20% da carga horária de toda a disciplina vai ser direcionada para atividades práticas. Como forma de superar o atual modelo de ensino, tem-se a adoção de 6 estratégias metodológicas ativas diferentes. São elas: aula dialógica, no caso, a aula dialógica passa a substituir as aulas unidirecionais, tendo a maior discussão e interação ativa. A aprendizagem passa a ser baseada por problemas, a resolução de exercícios práticos passa a ser problemas abertos, em que o professor e aluno discutem uma solução em comum. Aliado a isso, tem as simulações computacionais, ou seja, os alunos já são ambientados a praticar essas ferramentas computacionais durante o início do curso. Também temos o laboratório integrado, ou seja, parte da carga horária passa a ser reservada para atividades práticas, bem como a introdução do método 300, que vai beneficiar tanto os alunos que tiveram notas baixas, dando a eles uma nova oportunidade de recuperar essa nota e proporcionando uma aprendizagem colaborativa entre os alunos tutores, que são os alunos que obtiveram as maiores notas e os alunos que precisam fazer essas novas avaliações. Além disso, temos o protagonismo do discente de forma contínua durante o curso, a partir do desenvolvimento e apresentação de protótipos de engenharia, ou seja, a apresentação do trabalho final. Como uso pedagógico da inteligência artificial, nós devemos conhecer ela como ferramenta e integrar um agente de tutoria inteligente ao AVA. Esse agente ele vai dar dicas, exercícios, feedbacks com base nos conteúdos de matemática, que tem sido uma lacuna para os alunos, como também no conteúdo da disciplina, para que eles possam aprender em uma abordagem socrática, em que a IA ela dá o caminho das pedras, mas não dá a resposta pronta. Nós devemos promover o uso ético da IA como uma ferramenta de apoio e não como uma ferramenta de substituição do pensamento. Além disso, é necessário nas atividades avaliativas, nos exercícios que o aluno declare qual ferramenta, qual a finalidade e os prompts que ele utilizou,
bem como nós devemos criar normativas baseadas nas já existentes, nas normativas e recomendações já existentes, como por exemplo a do MEC, a do CNPq e da CAPES, que vai bem nessa linha de usar a IA como apoio, mas não como uma geradora de conteúdo autoral. E além disso, nós devemos estimular o raciocínio e o pensamento crítico do aluno, para que ele não receba aquela informação sem criticar. Ele tem que entender o processo de aprendizagem daquela ferramenta e não receber somente respostas prontas. O modelo avaliativo também foi redesenhado, de modo a buscar ter uma avaliação mais diversificada e um processo mais contínuo de avaliação do ensino e aprendizagem, de modo que as provas teóricas ainda compõem mais de 50% da nota. Porém, a partir da metodologia 300, os alunos têm uma nova chance, tanto os alunos que tiraram notas boas de melhorar, quanto os alunos que tiraram uma nota abaixo da média de recuperá-las, identificando assim as lacunas faltantes nessa primeira avaliação. Além disso, parte da nota, ou seja, 20%, é reservada à parte de laboratórios, de modo que os alunos receberão essas atividades de laboratório e já saberão ali como irá pontuar e como irá contribuir, de modo a proporcionar e instigar os alunos a essas atividades laboratoriais. E, por fim, tem a parte do projeto ou do protótipo a ser desenvolvido ao final da disciplina, buscando avaliar a construção do conhecimento durante todo o período da disciplina e, por fim, desenvolvendo as capacidades necessárias e as competências ligadas ao que foi esperado no curso. Para realizar todas essas atividades, nós separamos um semestre em 18 semanas e reservamos a semana de 1 a 3 para dar início ao conteúdo, apresentar os componentes e as leis de Kirchhoff e ser realizada a primeira prática. As semanas de 4 a 7, os métodos de análise de circuitos vão ser mais destrinchados, ser apresentados, então vão apresentar análise nodal, Malles, Steven Norton. Após esses conteúdos, vai existir uma segunda aula prática e, posteriormente, a primeira prova. As semanas 18 a 12 vão ser introduzidos os capacitores e indutores dos circuitos dinâmicos e vai acontecer mais uma atividade prática e a reaplicação da prova 1 utilizando o método 300. As semanas 13 e 14 vão ser abordado o cálculo de potência e as análises em regime senoidal. Vai ser realizada mais uma prática e a segunda prova. E as semanas 15 a 18, os conteúdos vão ser finalizados. Os protótipos finais vão ser apresentados, mas uma aula prática também vai ser realizada e vai acontecer todo o fechamento da disciplina. Com isso, cada unidade vai integrar exposição, resolução de problemas, simulação e laboratório, e as reavaliações distribuídas ao longo do semestre vão evitar acúmulos de dificuldade. E como resultado esperado, já temos a meta de diminuir a reprovação para que ela seja inferior a 30%. Também temos a meta de passar 5 práticas por semestre, sendo uma a cada final de unidade. E como objetivo geral da disciplina, nós esperamos que os alunos não só aprendam a calcular, mas também compreender, testar e projetar soluções elétricas como um todo.